nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. São Padre Pio de Pietreutina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa. E mais uma vez eu venho aqui para tratar de um tema interessante. Mas antes da gente tratar do tema interessante, a minha velha pergunta. Vocês já rezaram o rosário hoje, gente? Rezem o rosário todos os dias para obterem a paz. Para obterem a paz nas famílias, a paz no trabalho. A paz, tá bom? E é um dos mais fortes sacramentais que existem, realmente o rosário, tá bom? Tenho certeza que todos os rosários rezados nessa vida serão levados em conta na eternidade. O rosário ele é cristocêntrico. Os protestantes é que falam muita besteira, aliás é típico deles pela ignorância, de muito boa parte deles, de dizerem que é uma repetição inútil. Nós sabemos que não. Cada vez que rezamos o rosário, rezamos os mistérios de nossa salvação. E ele é cristocêntrico. Os mistérios de nossa salvação, todos nos remetem a Nosso Senhor. Tá bom? E quis Nosso Senhor que o rosário tivesse a importância que tem, principalmente nos dias atuais. A irmã Lúcia, ela avisa para todos que se interessaram pelo tema de Fátima, que o rosário, ele ganhou uma eficácia, uma força muito maior nesses tempos em que vivemos, que são os tempos da crise na igreja, do que nos tempos anteriores. Ele já era forte, já era muito forte. Padre Pio chamava o rosário, né? São Padre Pio chamava o rosário de arma. É a arma contra o demônio, é a arma contra as tentações, contra as insídias, contra os perigos. Rezem o rosário, tá bom? Sempre. E também peço que se você gosta do conteúdo do meu canal ou não me conhece ainda, vamos embarcar nessa experiência da tradição. Então, por favor, faça os 3 Cs, curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Muitas vezes as pessoas se inscrevem, não compartilham. Compartilham, não se inscrevem. Se inscrevem, não curtem. Curtem e não comentam, né? E é preciso que esse canal tenha maior visibilidade, porque a gente sabe que a plataforma, muitas vezes, tem uma certa hostilidade com canais da tradição católica. Basta dizer que é católico. Então, você já fica um pouco de shadowban. Então, por favor, meus queridos, vamos embarcar nessa aventura da tradição e fazer com que outras pessoas também tenham acesso ao conteúdo do nosso canal, tá bom? Queria muito agradecer o Apocalipse Explicado, acabei de receber, lá do Centro Dom Bosco, da editora Centro Dom Bosco. Que livro! Que livro! O trabalho deles foi maravilhoso. Inclusive, a gente tem que reconhecer o sangue e o suor que o professor Lucas Lancaster gastou para fazer, realmente, ajudar muito, quase boa parte do conteúdo desse livro, veio dele, né, que pegou lá os escritos dos padres da igreja e os colocou de uma forma muito explicativa, muito pedagógica sobre o Apocalipse. Né? É um livro maravilhoso. Né? O Apocalipse Explicado do Centro Dom Bosco. Tá bom? Livro maravilhoso. Obrigado. Eu queria também recordar vocês que têm filhos, netos, sobrinhos em escolas ditas católicas ou modernosas mesmo, que procurem material para muitas vezes contrapor os erros, né, os equívocos e as heresias que são ensinados, até mesmo, como eu disse, em colégios ditos católicos. Então, vamos buscar material realmente que eleva a nossa alma. E tem um material fantástico aqui do Instituto São Carlos Borromeu. Tá bom? É um material realmente inigualável. Eu acho que no Brasil poucas coisas que foram escritas a respeito de livros e modos de educação se igualam ao material do Instituto São Carlos Borromeu. Né? E aqui o escudo do Instituto São Carlos Borromeu. Tem um escudo muito bonito. E sempre, todos os livros têm sempre uma imagem sacra bonita e as imagens do Sacratíssimo Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. E aqui o patrono do Instituto, São Carlos Borromeu. Então, vocês que muitas vezes
Se vem dificuldades quando seus filhos retornam da escola, então esse material pode servir de contraponto e ajudar vocês na educação de seus filhos, na formação e na piedade religiosa de seus filhos. Porque, como eu já disse, a vida do católico é 90% é oração, 10% é estudo. Estudo. Tá bom? E se vocês colocarem lá um cupom Tradição 5, tem 5% de desconto. Pagou no Pix, 5%. Outro 5%, então dá 10%. Cartão de crédito, gente. Tanta gente aí dizendo, Dionísio, eu não estou em condições de adquirir esse material agora. Calma, você pode adquirir os módulos aos poucos e também você tem cartão de crédito, você pode parcelar, tá bom? Então, Instituto São Carlos Borromeu. Vou deixar, como sempre, o link aqui embaixo, na descrição do canal. Lembrando também, quem puder também ajudar na ampliação do seminário do Imaculado Coração de Maria, lá em Friburgo, no Rio de Janeiro. Por favor, meus queridos, vamos ajudar. Vou deixar aqui embaixo também como vocês podem ajudar, porque novas vocações estão chegando cada vez mais, tá bom? E é preciso de espaço. Os seminários da tradição estão repletos de novas vocações. Enquanto os modernistas se tornaram feminários ou são estéreis, a tradição, os seminários da tradição estão repletos de novas vocações que chegam cotidianamente e têm que ser acolhidas, tá bom? Meus queridos, hoje o tema que eu vou tratar aqui é sobre a profecia de alguns santos sobre a conversão mundial ao catolicismo. Santos católicos, que é bem verdade que são revelações privadas, particulares, porque a revelação pública ela se encerra com a morte do último apóstolo, que foi São João Evangelista, mas santos católicos, eles profetizaram a restauração da igreja, primeiro uma grande purificação do mundo e a restauração da igreja, que, no entender de muitos, eu acredito que acertadamente é o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Uma coisa é o fim do mundo. Eu tenho para mim também nessa mesma opinião. Uma coisa é o fim do mundo, outra coisa é o fim dos tempos. Estamos no fim dos tempos. Claro que nos encaminhamos para o fim do mundo, mas ainda é fim dos tempos. O fim do mundo só se tornará presente quando aqueles requisitos preditos por Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras se fizerem presentes. E um deles é a conversão mundial dos judeus. Os judeus não se converteram ainda. Então, a conversão de todos ou quase todos os judeus. Tá bom? Então, sem isso, Cristo não volta. Tá bom? O mundo ainda não acaba. Mas estamos vivendo uma aceleração desses momentos. E alguns santos escreveram páginas e páginas sobre o tema. Eu vou pegar aqui alguns trechinhos, né? E acho que é interessante. Profecia escrita nas catacumbas romanas. A gente tem uma profecia escrita nas catacumbas romanas. Vou botar até a fonte de tudo isso aqui depois na descrição. Olha só o que aqui diz a profecia. Chegará do ocidente o rei de grande renome, que deve destruir o Império Turco. Opa, Império Turco, que é o islamismo, né? Então, tinha sempre os turcos como Islã, né? De uma forma genérica. Então, os muçulmanos. Então, esse império, esse domínio dos muçulmanos sobre as terras que eles atualmente dominam, isso vai desaparecer. Né? Nesta época, desgraça a Itália. 3 exércitos se estabelecerão sobre ela. Um vindo do Oriente, o outro do Norte e o outro do Ocidente. Haverá um derramamento de sangue tão grande na Itália como jamais se viu, desde o começo do mundo. O grande pontífice, fala de um grande papa, o grande pontífice será restabelecido pelo grande monarca. Haverá uma grande reforma em toda a igreja de Deus e naqueles que levam a túnica e a tonsura, e será destruída a seita de Maomé. Interessante isso, não é? Santa Catarina de Siena. Olha só o que é que ela fala. Deus purificará a Santa Igreja por um meio
que foge a toda a previsão humana. E haverá uma reforma perfeita na Santa Igreja de Deus e uma renovação muito feliz dos santos pastores que, quando penso, meu coração estremece no Senhor. As nações estranhas à igreja se converterão ao verdadeiro pastor. Santos, são revelações particulares? Podem ser ignoradas? Eu acho que não. Eu acho que todo estudo que se direcione para essa questão do fim dos tempos e fim do mundo tem que levar as profecias dos santos em consideração. Tá bom? Abade Soufran, 1821. Depois, a chegada do grande monarca para lutar contra o imperador dos russos, este será fechado nas margens do Reno por um evento de tal forma miraculoso que causará a conversão da Rússia. A passagem do mal ao bem será em um momento. Abade Soufran, não sei, 1821. Previu a conversão da Rússia. Coisa que só vai acontecer com Nossa Senhora lá em 1917. Com os pastorzinhos lá em Fátima, que ela vai falar isso, exatamente isso, que a Rússia se converterá. Eu acho isso muito curioso, essa coincidência. Bem-aventurado Amádio, século XII. Então, Deus abaixará suas cabeças e os abaterá, a fim de que o Oriente e o Ocidente compreendam que a mão deste mesmo Deus realizou esta obra. Todas as nações infiéis se converterão à verdadeira fé e obedecerão a este pastor como a seu pai, e haverá um rebanho e um só pastor. Maravilhoso isso, não é? Eu acredito nisso. Eu acredito, pessoalmente. Santa Edelgarda de Bingen, abadesa das Beneditinas de Ruppelsberg, perto de Bingen, Alemanha, 1098 a 1179. Olha só o que aqui Santa Edelgarda vai dizer. A paz voltará à Europa quando a flor branca, Bourbon, a casa de Bourbon, o grande rei, novamente ocupar o trono francês. Durante este tempo de paz, as pessoas serão proibidas de carregar armas e o ferro será usado apenas para permitir melhorias na agricultura e para ferramenta. E ela ainda diz, naqueles tempos surgirão muitas profecias de diversos sábios. Se conhecerá inteiramente os segredos dos profetas, assim como o sentido oculto de outros livros da Santa Escritura. Os filhos e as filhas profetizarão, como já foi anunciado anteriormente. Antiga profecia italiana. Todos os tiranos serão colocados para fora da igreja de Deus e haverá uma grande conversão para a fé cristã sob o reinado do grande leão.
Rezemos até pelo esse Papa aí, viu? Vamos rezar por esse Papa. Ele merece nossas orações. Tem que se rezar muito por ele. Né? São Maximiliano Kolbe. Olha só que linda a profecia dele. Vejo a estátua da Imaculada no centro de Moscou. E sobre o obelisco mais alto do Kremlin. Kremlin é a sede de poder da Rússia. A conversão da Rússia. Mais um que prediz a conversão da Rússia. Mais um. Venerável Bartolomeu Roshauser. Já falamos sobre ele aqui. Então, o Todo-Poderoso intervirá com um golpe admirável que ninguém havia imaginado. O poderoso monarca virá em nome de Deus e aniquilará todos os inimigos. Cheio de zelo pela glória de Deus, unirá seus esforços ao de um futuro pontífice para a conversão de infiéis. A perseguição cessará e a justiça reinará. Ele erradicará as doutrinas falsas e destruirá o poder dos maometanos. Opa, mais uma vez, mais uma profecia sobre o fim do Islã. Seu domínio se estenderá do Oriente ao Ocidente. Todas as nações adorarão Deus de acordo com os ensinamentos católicos. Haverá muitos homens sábios e doutores. As pessoas adorarão a justiça e a paz reinará sobre a terra inteira. Pois o poder divino atará Satã por muitos anos, até a vinda do filho da perdição, que é o anticristo. Venerável Bartolomeu Roshauser. São Cesário, atribui-se a São Cesário agora, arcebispo de Arles, que viveu de 469 até 542, por aí. Quando todo mundo, e de maneira especial a França, e na França mais particularmente o norte e o leste, e acima de tudo, Lorraine e Champagne, tiverem se tornado uma presa da maior das misérias e sofrimentos, então as regiões francesas serão socorridas por um príncipe que tinha sido exilado em sua juventude e que recuperará a coroa dos lírios, a coroa francesa. E continua ainda o São Cesário, arcebispo de Arles. O príncipe estenderá o seu domínio sobre todo o mundo. Ao mesmo tempo, haverá um grande Papa. Profecias do grande Papa e do grande Rei. São João Bosco fala disso. Ele tem profecias que ele também trata desse tema. Então, haverá um grande Papa que será mais eminente em santidade e mais perfeito em todas as qualidades. O Papa estará ao lado do grande monarca, um homem cheio de virtudes, que será o rebento da santidade dos reis franceses. O grande monarca ajudará o Papa na reformulação de toda a terra. Muitos príncipes e nações que estão vivendo no erro e impiedade serão convertidos. E uma paz admirável reinará entre a humanidade durante muitos anos. Porque a ira de Deus será apaziguada através de arrependimento, penitência. O anjo na aparição de Fátima, do terceiro segredo de Fátima, falava em penitência, penitência, penitência. O anjo que está lá, da espada dele saíam chamas em direção à terra. E eles falavam sempre penitência, penitência, penitência. E boas obras. Haverá uma lei comum, uma fé comum, um batismo, uma religião. Todas as nações reconhecerão a Santa Sé de Roma e prestarão homenagens ao Papa,
Mas após um tempo considerável, o fervor esfriará, a iniquidade abundará, e a corrupção moral será pior do que nunca, o que trará à humanidade, e por perseguição do anticristo, o fim do mundo. Entre 1945 e 1957, a Virgem Maria apareceu 48 vezes para Ida Peterman, que não tinha alfabetização, na Holanda. Sobre a conversão, a vidente disse: um grande conflito ocorrerá. Estados Unidos, Rússia, o tempo não está longe. O Japão será convertido. Isso foi em fevereiro de 1950. Por fim, o monge Cesários de Helensbach, 1180 a 1240. Mas depois de tantas diversas tribulações em todo o mundo, para que as crianças de Deus não percam toda a esperança, um Papa eleito dentre aqueles que escaparam das perseguições, então vão haver perseguições brutais à igreja, né, aos católicos, será eleito pela vontade de Deus, e este homem, muito santo e perfeito, será coroado pelos santos anjos e colocado na Santa Sé por seus irmãos que terão sobrevivido com ele à perseguição da igreja e ao exílio. Este Papa reformará todo o mundo por sua santidade e conduzirá a todos os eclesiásticos aos costumes primitivos segundo o método dos discípulos de Jesus. E todos o respeitarão por causa de suas virtudes santíssimas, e pregará com pés descalços e não temerá o poder dos príncipes. E deste modo conduzirá muitos deles para a Santa Sé, depois de ter tirado de seus erros e de sua vida culpável. Converterá também a quase todos os infiéis, e principalmente aos judeus, a conversão dos judeus, nos anos vindouros. Este Papa terá com ele um homem muito virtuoso, que será do sangue santo dos reis da França, o qual será sua ajuda, obedecendo em todas as coisas para reformar o mundo. Sob o reinado deste Papa e deste imperador, todo o universo será reformado, porque a cólera do Senhor será aplacada. Então, não haverá mais que uma lei. Olha que lindo, olha como casa perfeitamente com o que está em cima. Uma lei, uma fé, um batismo, uma vida. Todos os homens terão os mesmos sentimentos e se amarão mutuamente, e a paz durará por vários anos. Mas depois que o século tiver sido reformado, sinais numerosos aparecerão no céu, e a malícia dos homens despertará outra vez. Voltarão a seus antigos erros e a seus crimes detestáveis. Aí já é a decadência do reino da restauração. Né? Voltarão a seus antigos erros e a seus costumes detestáveis, e as maldades cobrirão a terra, serão piores que a primeira. Por esta razão, Deus fará vir e adiantará o fim do mundo. Deste modo, tudo terminará. Por fim, a beata Ana Maria Taigi. Ela não é santa ainda, eu acho. Ela é beata. Ela diz: então, a cristandade se espalhará por todo o mundo. Nações inteiras
se unirão à igreja pouco antes do reino do anticristo. Então conversões ocorrerão de forma incrível. Aqueles que sobreviverem se conduzirão bem. Haverá inúmeras conversões de hereges que voltarão para a igreja. Todos notarão a conduta edificante de suas vidas, assim como todos os outros católicos. A Rússia, a Inglaterra e a China irão para a igreja, e o povo estará em júbilo, contemplando o triunfo espetacular da igreja. Então aparecerá o sedutor. Tá bom, gente? Eu vou deixar o link dessa matéria, que eu acho muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. Porque sou católico. Webnode page. Tá bom? E aí eu vou colocar na descrição, vocês vão poder ler, e quem quiser depois imprimir e guardar, fica à vontade. Meus queridos, é isso. Mais uma vez eu agradeço a todos a paciência e recomendo os canais do Padre David Naas, para que ele reine, e também o canal do Padre Calixto, que ele trata como ninguém de história da igreja e catecismo. Tá bom? Fiquem com Deus, salve Maria e viva Cristo Rei. Um grande abraço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.